Fala galera, tá começando mais um Esporte Roma News. Essa semana a gente vai falar, hoje num dia diferente, né? Estamos gravando na sexta-feira, esse programa vai ao ar no sábado, para falar sobre a classificação, de como ficou a classificação no Campeonato Paraense de 2020 e também da rodada desse final de semana de estreia, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a terceira divisão. Hoje aqui comigo, meu colega Júnior Cunha. Fala, Júnior, tudo bom, cara? Oi, Alexandre, muito bom poder voltar a falar contigo, para a gente abrir aí sobre essa Série C, também mostrar como ficou, né, a fase final, de semifinal do Campeonato Paraense. No meio de semana a gente teve a 10ª e última rodada da fase classificatória do Campeonato Paraense. Os jogos ficaram assim: Castanhal 2, Independente 1, Itupiranga 1, Paysandu 4, Carajás 1, Paragominas 3, Águia de Marabá 0, Bragantino 2, Tapajós 1 e Clube do Remo 3. Assim, a classificação final dessa fase de um grupo só, né, fase de pontos corridos do Parazão, ficou com o Paysandu em primeiro com 25 pontos, Clube do Remo em segundo com 23, Castanhal com 20 e Paragominas com 16, fechando o G4. Esses foram os 4 clubes classificados para as semifinais do Parazão. No restante, lembrando que esse ano a gente não vai ter rebaixamento por causa da pandemia do novo coronavírus, ficou decidido entre a Federação Paraense de Futebol e os 10 clubes participantes que não haveria clubes rebaixados, mas caso houvesse, Tapajós em nono com 8 pontos e Carajás em último com 2 pontos estariam na segundinha. Então, as semifinais ficaram assim, né? Paragominas e Paysandu na próxima quarta-feira, dia 12, e Clube do Remo e Castanhal, pelo mando, Castanhal e Clube do Remo, na quinta-feira, dia 13, no Mangueirão, os jogos todos às 8 horas da noite. Júnior, o que tu achaste dessa primeira fase do Parazão, que foi dividido em 2 partes, querendo ou não, né? Uma antes da pandemia e outra depois da pandemia. Podes avaliar aí o desempenho de Clube do Remo, Paysandu, Castanhal e Paragominas, que foram os 4 classificados para as semifinais? O Castanhal ele conseguiu manter a pegada que ele vinha antes da parada do campeonato lá em março, né? O Castanhal não teve muita dificuldade nas 2 últimas rodadas, conseguiu vencer tranquilo os seus 2 adversários e carimbar a vaga para a semifinal. Já o Paragominas passou um sufoco. Teve o Paysandu, quando teve pernas conseguiu segurar o Paysandu, quando não teve mais pernas foi goleado pelo Paysandu, e na última rodada quase que perde a vaga para o Bragantino. No final conseguiu deslanchar e vencer o Carajás por 3-1. Já Remo e Paysandu, enquanto os adversários das 2 últimas rodadas do Paysandu, Paragominas e Itupiranga, do Remo, Águia e Tapajós, tiveram pernas, o Remo não conseguiu jogar e o Paysandu não conseguiu jogar. Principalmente o Remo contra o Águia. Contra o Tapajós, o Remo conseguiu fazer o resultado no primeiro tempo, mas em função da deficiência da zaga do Tapajós, que foram 2 falhas bestas, que saíram os 2 gols do Remo. O Paysandu, no geral, ele conseguiu mostrar uma certa estabilidade para um time que já vem há mais de um ano trabalhando com o Hélio dos Anjos. O Remo, com o Mazzola, não conseguiu mostrar tanta essa estabilidade nessa volta do campeonato. Precisou dos adversários cansarem para ele poder construir os seus resultados, principalmente contra o Águia. Depois do jogo contra o Tapajós, né, na quarta-feira, na coletiva o Mazzola disse que a diferença do jogo contra o Águia para o jogo contra o Tapajós foi que contra o Águia as bolas não entraram, os gols não saíram. Tu achas que esse foi realmente só o problema do Remo, ou tem ainda essa questão técnica de não conseguir criar tantas chances para fazer os gols que aparecem ao longo da partida? O Remo não cria muito porque o Eduardo ele se esconde muito do jogo. Contra o Águia, o Eduardo apareceu uma vez no primeiro tempo, que foi para sofrer o pênalti e depois perdê-lo. No segundo tempo, o Eduardo voltou a aparecer quando o Águia começou a cansar, que aí os espaços começaram a surgir, ele teve mais liberdade para se encontrar em campo e acabou fazendo 2 gols. Contra o Tapajós, a mesma coisa. A desorganização no meio de campo do Remo não conseguiu fazer com que o time chegasse à frente. Algumas bolas até chegaram no Zé Carlos, chegaram no Hermel, mas era muito ligação direta. E quando era para chegar no Zé Carlos não estava lá na área, porque ele tinha que vir aqui no meio de campo buscar a bola. Conta da desorganização no meio de campo do Remo.
E o Paysandu tem uma questão de diferença do Remo. A zaga do Paysandu tomou só um gol nesses últimos 2 jogos. O Remo tomou 3 gols. Esse sistema defensivo do Paysandu, ele está mais bem encaixado do que o do Remo, na tua opinião? Ou é essa questão de proteção da zaga, os volantes? O Remo tem um volante que é o Chaves, que, por exemplo, foi um dos que originou o gol do Águia no domingo passado, né? Fez uma falta ali desnecessária e o Bruno Oliveira marcou aquele gol de falta no Vinícius. Qual que é esse problema defensivo que o Remo tem que no Paysandu parece estar corrigido? É a questão da organização, né? Se você colocar a zaga do Remo e a zaga do Paysandu lado a lado, a do Remo ela é muito mais estável que a do Paysandu. O Mikael, desde o ano passado, não consegue passar uma segurança. O Perema, ele joga meio que sozinho ali na zaga. E no Remo, não. Mimica, Fredson, agora que chegou o Neguete, o Rafael Jansen, eles conseguem se completar dentro de campo. Mas a organização do time do Paysandu, ela dá uma falsa sensação de estabilidade para a zaga. O Paysandu não sofre tanto defensivamente. Do lado do Remo, não. A instabilidade do meio de campo, a desorganização do meio de campo, ela acaba refletindo na zaga, porque não tem ninguém que consiga fazer a parede no meio de campo e a zaga acaba sofrendo com as investidas do adversário e acaba levando gol. Vamos falar de estreantes em Remo e Paysandu. O Paysandu teve as estreias do Eric Bessa e do Matheus Anderson, né? Matheus Anderson aí fazendo 2 gols e uma assistência nesses últimos 2 jogos. E o Remo teve a estreia, por exemplo, que a gente pode destacar, do Zé Carlos, que é um atacante conhecido nacionalmente, né? Que veio com esse peso de ser o camisa 9, o cara que vai fazer os gols do Remo no ano. No primeiro jogo passou em branco. No segundo acabou fazendo um gol ali que, na falha, né, da zaga do Tapajós, um erro de domínio, de passe também, foi um passe meio na fogueira. E o Zé Carlos pegou o gol meio que aberto, sem goleiro, e só fez colocar a bola. Quais as avaliações que tu faz dessas 3 contratações, Matheus Anderson e Eric Bessa no Paysandu e o Zé Carlos no Remo? O Eric Bessa, ele não conseguiu mostrar muita coisa no jogo contra o Itupiranga, né? Entrou, fez uma estreia ok e ficou por isso mesmo. O Matheus Anderson não. Ele mostrou para o que veio, ele deve ser titular nos próximos jogos. Acho que esses 2 jogos, com 2 gols e uma assistência, ele plantou ali no Hélio a certeza de que ele vai ser o titular do time. E o Hélio já vinha falando isso, que o Matheus era um jogador que o Paysandu tentou trazer no início do ano, não conseguiu por conta do contrato com a Ponte Preta, e agora conseguiu, e ele veio justamente para suprir essa ausência no lado direito de ataque, para poder dar uma equilibrada ali, com o Vinícius de um lado e o Matheus do outro. O Zé Carlos, nesses 2 jogos, ele sofreu muito com essa desorganização no meio de campo do Remo e com a falta de jogadas laterais. De que maneira? O Zé Carlos contra o Tapajós, ele veio muito no meio de campo buscar a bola. Se você parar para olhar o jogo, na maioria das vezes que a bola chegava na área, o Zé Carlos estava no meio de campo tentando chegar no ataque, tentando chegar na área adversária. E não é a função dele. Essa é a função do Douglas Parker, de um Eduardo Ramos, de Júlio Rucho, de Lucas. Os laterais do Remo precisam chegar no fundo e cruzar a bola para o Zé Carlos, que isso não está acontecendo. Ele fez aquele gol no puro oportunismo, a zaga ali se atrapalhou, a bola sobrou para ele, ele pegou, virou e bateu, mas no geral ele está sofrendo com essa questão da desorganização no meio de campo do Remo. Agora, virando a chave, né, de acordo com o que os clubes costumam falar, a gente vai para outro campeonato. Nesse final de semana começa o Campeonato Brasileiro da Série C, a 3ª divisão, com estreias de Clube do Remo e Paysandu. O Paysandu estreia no sábado e o Clube do Remo estreia no domingo. A estreia do Papão é contra o Santa Cruz no sábado, na Curuzu, às 5 horas da tarde, e o Remo estreia fora, né, jogando no estádio Valfredão contra a Jacuipense no domingo, às 6 da tarde. O Remo e Paysandu andaram, durante a pausa da pandemia, tiveram situações distintas. O Remo teve de 5 a 6 dispensas, se eu não me engano agora de cabeça, durante essa paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus, mas também contratou um número alto de atletas. O Paysandu, por outro lado, teve a saída agora, recente, com o Campeonato Paraense já rolando, do David, o atacante,
e contratou mais 3 jogadores, Eric Bessa, Matheus Anderson e agora um goleiro que veio de um time que estava na Série A da Espanha e que provavelmente vai disputar ali a posição com o Gabriel Leite. Mas o que tu achas, quem está mais preparado com essas contratações para estrear bem na Série C? O Paysandu tem a vantagem de jogar em casa, apesar de não ter torcida, mas vai jogar na Cruzul, conhece o gramado, conhece o estádio, fora que o Santa Cruz vem com 5 destaques, um deles muito importante, que é o meio-campo de Dira, né, que organiza ali o meio-campo, é um cara que o Paysandu quis trazer e não conseguiu. Tu consegues enxergar o Paysandu mais preparado para essa estreia, até mesmo por jogar em casa, do que o Remo, que vai lá para a Bahia enfrentar a Jacuipense? Não só por jogar em casa, mas pelo Paysandu ter uma organização melhor que a do Remo, ter um conjunto mais definido que o Remo. O Marcelo está começando agora a montar o time do jeito que ele quer. Ele está começando agora a colocar o Júlio, colocar o Lucas, vai ter o Zé Carlos na frente, que é o homem de confiança dele. Por essas questões, o Paysandu ele entra na Série C mais preparado que o Remo. E essa partida do Remo vai com 2 desfalques, né? O lateral direito Everton sentiu uma lesão grau 2, entre grau 1 e grau 2, segundo o chefe do departamento médico azulino, Dr. Jean Clay, que ele sentiu logo após o jogo contra o Águia no domingo. Ele não foi nem relacionado para o jogo contra o Tapajós na quarta-feira. E o atacante Charles, que já está regularizado no boletim informativo diário da CBF, já pode jogar, mas vai ter que fazer uma reeducação muscular. Esses 2 caras, eles podiam ser o diferencial assim para o Remo nessa partida. O Remo que divulgou hoje a lista de relacionados e não tem nenhum lateral direito de origem na função. Tem o Rafael Jansen, que já vem fazendo essa função desde o ano passado, né? Por conta disso, o Everton ele seria mais importante que o Charles. O Remo não tem outro lateral direito, né? Então, mas ela vai ter que improvisar ali ou o Jansen ou o Pingo. Eu acredito que ele vai com o Rafael na lateral direita. A questão do Charles, traduzindo o português claro, o Charles tem mais força em uma perna do que na outra. Então eles vão tentar equilibrar essa força nas 2 pernas para ele poder começar a treinar com o time. O Remo perde porque não tem um lateral direito, vai ter que improvisar ali, vai ser mais uma improvisação, como o Remo vem fazendo desde o ano passado, quando o Rafael assumiu a lateral direita e ficou aí por boa parte da temporada até se machucar. E o Charles era um jogador que ainda não estreou, a gente não sabe como ele vai ser utilizado pelo Mazzola, como ele vai se adequar ao time, então a gente não tem muito o que mensurar da questão do desfalque do Charles. Dessas contratações do Remo, né, entre Júlio Rusch, o Lucas Siqueira, teve o zagueiro Gilberto Alemão, que não está relacionado, né, não foi relacionado para essa partida, Zé Carlos, tem o Dudu Mandai, né, que estreou pelo Remo no jogo contra o Águia no final de semana passado, jogou também uma parte do jogo contra o Tapajós e agora vai estrear em Série C. Essas contratações do Remo reforçaram o time para essa Série C? Quem desses reforços tu achas que vai ser titular nessa partida, que o Mazzola vai escolher para começar o jogo? Júlio, Zé Carlos e o Lucas. Coloco o Lucas ali no meio de campo, que eu acho que ele deve montar o meio de campo com Charles, Júlio e Lucas, o Eduardo mais à frente, o Hermel e o Zé Carlos na frente. Foram contratações boas, contratações que qualificaram o elenco do Remo, principalmente no setor de volante. O Remo tinha ali só o Charles e o Djalma numa certa regularidade. Agora tem mais opções, do jeito que o Mazzola gosta, com muito volante, para ele poder utilizar aí durante a Série C. E na lateral esquerda, vai Dudu Mandai ou Marlon? Acho que nesse momento vai o Dudu Mandai. Ele vai manter o Dudu, deve colocar o Marlon no segundo tempo, não sei se na lateral ou se mais adiantado ali no meio, mas eu acho que para começar vai o Dudu. Falando um pouco agora do jogo do Paysandu, o Hélio dos Anjos arma aquele 4-3-3 ali, né? Com não necessariamente um meia armador no setor de meio campo, mas normalmente com 3 volantes. Quando ele arma esse time com meia,
esse time ele tende a ser um pouco mais pensado, mas não necessariamente isso reflete no jogo, né? O Alex Maranhão não consegue fazer boas partidas pelo Paysandu. Eu acho que para esse jogo contra o Santa Cruz, que é um time que é experiente na Série C, que tem tanta camisa quanto o Paysandu, como que o Hélio deve armar esse time bicolor para enfrentar a Cobra Coral lá na Curuzu? Acho que ele deve seguir uma lógica que ele vem fazendo desde o ano passado. Seguir com os 3 volantes que vem dando certo, o time vem rendendo melhor quando entram os 3 ali, o Showa, PH e Serginho, o time rende melhor e não fica aquela dependência de ter um camisa 10 como o Alex Maranhão, o Luiz Felipe, o próprio Alan Kalberg, para armar a jogada, porque eles acabam se entendendo, tem o Vinícius do lado que acaba fechando para o meio e ajudando nessa criação, e tem agora também o Matheus Anderson que cai também para dentro para ajudar na criação. Agora, para a gente finalizar, teus palpites, cara. Lembrando, eu vou só repassar aqui o grupo, né, da Série C de Remo Paysandu, que é o grupo A com Botafogo, Ferroviária, Imperatriz, Jacuipense, Manaus, Paysandu, Remo, Santa Cruz, 13 e Vila Nova. Paysandu e Santa Cruz, 5 da tarde no sábado na Curuzu. Quanto vai ser esse jogo? Cara, resultado. Te botei numa enrascada aí, né? De número eu não vou te cravar. Mas assim, eu acredito que o Paysandu vença o jogo, porque o Santa Cruz perdeu o título estadual na quarta-feira, vem com 5 desfalques. Entre os desfalques está o Paulinho e o Didira, que são dois pilares no meio de campo do time. O time vem em baixa, bem pressionado. Eu acredito que por essas situações o Paysandu acaba sendo um pouco mais favorito do jogo do que já seria normalmente por jogar na Curuzu. Acredito que o Paysandu vence sábado. E lá no Valfredão, às 6 da tarde, no domingo, Jacuipense e Remo. Quem que leva melhor? Por conta do gramado lá, que lá a bola não rola, a bola quica. Eu aposto aí no empate. Acho que o Remo consegue trazer esse um ponto de lá. Então, galera, Júnior, muito obrigado pela tua participação. A gente mantendo esse nosso cronograma de programas pela internet, né, com videochamadas à distância. Muito obrigado pela participação. Valeu, esse foi o Esporte Roma News. Lembrando, esqueci aqui de falar, a cobertura desses jogos começa sempre 1 hora antes dos jogos de Remo e Paysandu. Portanto, no sábado, antes da partida entre Paysandu e Santa Cruz, a partir das 4 da tarde a gente começa o nosso pré-jogo. No domingo, a mesma coisa, o jogo está marcado para as 6 da tarde, vamos começar às 5. Cobertura completa na editoria de esportes aqui do Portal Roma News. Muito obrigado, galera. Na semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau, tchau.